Olá, boa noite pessoal, uma noite super especial, tudo bem com vocês? Oi Clarice, tudo bem? Daqui a pouco já vou te chamar. Nossa live super especial de hoje com convidada super especial, Clarice Barcelos, reikiana, estudante de acupuntura, que vai vir falar pra gente sobre a medicina tradicional chinesa, os 3 tesouros da medicina tradicional chinesa. Não, de jeito nenhum. Conhecimentos preciosos que ela vai dividir aqui conosco. Oi, Camila, tudo bem? Oi, Cris. Como que tá o som? Tô com um sonzinho aqui pra gente iniciar. Oi, Suênia. Um minutinho pro pessoal chegar. Deixa eu mudar esse aqui. Olha lá, oi meninas, tudo ótimo. Ai, Cris tá linda. Obrigada, Cris. Produção especial, né? Tô brincando. Mas é uma alegria imensa mesmo poder contar aqui com a participação de uma amiga tão querida, uma pessoa que estuda, né? Tão dedicada igual a Clarice. E que se propôs, né, assim, a aceitar o meu convite. Porque já tem muito tempo que eu tô falando com a Clarice para ela trazer um pouco desses estudos que ela tá realizando pra gente conversar sobre isso. Então eu já tinha proposto para ela pra gente fazer uma live sobre Yin e Yang. Mas recentemente, falando sobre essas questões do corpo, sobre essas reverberações no corpo e como ela tá estudando a medicina tradicional chinesa, eu falei, Clarice, é o momento, vamos lá? E ela, com muito amor, né, aceitou, assim, de uma forma muito amorosa, né, muito de prontidão, super confiante. E eu fico super feliz, né? Deixa eu só ajeitar essa luz aqui. E agradeço super a presença de vocês. Oi, Norma. Oi, Rê, Natália. Pessoal, meninas lindas, muito obrigada pela presença. Já a gente vai iniciar. Então, eu comecei a trazer, até eu acredito que numa live foi a própria Clarice mesmo que deu uma sugestão ou que fez uma pergunta com relação à questão da fisicalidade para a espiritualidade. Como que a gente trabalha essa fisicalidade para poder acessar a espiritualidade? E esse é um tema que eu acho, assim, muito especial. Então, eu comecei a fazer uma série de posts que eu coloco, geralmente, segunda, quarta e sexta. Hoje, por exemplo, não foi, porque vai ficar essa live aqui como uma parte dessa fisicalidade para a espiritualidade. E aí eu comecei a fazer essa série de posts, retomei alguns estudos sobre metafísica da saúde, essas questões dos desequilíbrios que a gente vive e quanto a gente pode utilizar o nosso corpo para poder perceber aonde que a gente precisa ajustar dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, quais hábitos serão que estão gerando aquela desestabilização no nosso corpo físico, porque a gente tem essa questão que inicia lá no nosso corpo energético, né? Às vezes são emoções, são traumas, são padrões de comportamento, são hábitos ruins. E aquilo, até densificar no nosso corpo físico, já deu vários recados. Então, você não começa direto com uma úlcera, né? Você começa ali com algumas dores no estômago, com mal-estar, né? Mas isso, antes de trazer essa questão no físico, isso já começou com uma questão energética, né? Como que estava a digestão dos sentimentos, né? Quanta raiva você acumulou, enfim, né? Eu acho que
só pelo livro que eu coloquei aqui para vocês, né, aquele dia, o Metafísica da Saúde, né, eu queria até falar um pouquinho dele. O Metafísica da Saúde é um livro bem legal. A gente tem aqueles livros também da Cristina Cairo, que também é, acho que é a linguagem do corpo, né? Então, não significa que, né, vai ser igual, né? Porque nós somos seres únicos, lembram? Então, mas isso daqui, ele traz, assim, um mapinha pra você falar, nossa, não, realmente, olha, isso aqui é interessante eu observar, porque eu vivencio esse tipo de comportamento. Então, a gente acaba fazendo uma associação mais fácil, a gente começa a prestar atenção em determinados hábitos que a gente não prestava atenção, tá? E a nossa vida é feita de hábitos, né? A gente acha que não, né? Que são coisas grandes que decidem a nossa vida. Na verdade, são os nossos hábitos diários que decidem a nossa vida, né? Que realmente faz a nossa vida. A nossa vida é composta do nosso dia a dia. Se o nosso dia a dia tá ruim, com hábitos ruins, né? Com questões ruins, a nossa vida não tem como ser boa, né? As meninas, ai que lindas vocês. Nossa, uma alegria imensa. Ó, Sônia, obrigada, Camila, pelo convite, amiga. Olá. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui, né? Como se fosse minha casa, né? Meu espaço, que é o Jornada Autoconhecer, que a gente fala sobre tarô, que a gente fala sobre autoconhecimento, uma visão holística de como que a gente pode viver uma vida mais harmônica, né? E aqui, né, eu quero trazer vários temas, né? Eu sempre busco trazer diversificado, porque não é só tarô, né? Por isso que chama Jornada Autoconhecer. Eu falei assim, eu quero trabalhar com tarô, mas eu não quero falar só de tarô. Eu quero ter a liberdade de falar aquilo que eu aprender, aquilo que eu estudar e que eu achar interessante, que me ajudou, né? Que pode auxiliar outras pessoas conforme me auxiliou também. Bom, então aqui a gente já tem uns 7 minutinhos de live. A Clarice é uma grande amiga, né? A gente se conheceu aí em um curso maravilhoso que a gente fez. E de lá pra cá a gente acabou que não se separou mais. A gente tem um grupo de amigas de estudo, eu, Clarice Suênia, que também está por aqui. E a gente permaneceu nos estudos, cada uma com as suas próprias paixões, né? Mas a amizade muito enriquecedora, cada uma que estuda leva, ajuda a outra e, né, a gente se estabeleceu, assim, num grupo de muita ajuda, né, onde nós três, assim, a gente estuda e se ajuda, e, né, e compartilha. Então, Clarice é reikiana, ó, tivemos participação porque o gatinho miou lá de fora, gente. Não é porque ela gosta de participar da live, é porque o gatinho miou. Mas Clarice é uma reikiana. Ó, vamos esperar aqui a participação especial. Sempre teremos, tá, pessoal? Participação especial. Porque o gatinho lá fora, ela não se aguenta. Então, Clarice é reikiana e agora está estudando, né, medicina tradicional chinesa, e ela vai compartilhar algum dos seus conhecimentos aqui conosco, tá bom? Então, para quem perdeu a introdução, né, mas de todo jeito a live vai ficar salva, porque com certeza essa live aqui vai ser um show. Vou chamar a Clarice, então, pra gente fazer esse momento, né? Vamos chamar a Clarice. Oi, Mirtz. Oi, Clarice! Oi, gente! Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Tava aqui virando Seja muito bem-vinda, chá de camomila para ficar bem calma. Isso. Chá de camomila sempre é bom. Então, quero agradecer a Camila pelo convite. Realmente já tem algum tempo que ela tá me chamando para dividir essa live com ela. E lotada, né? Por uma questão de perfeccionismo, né? A gente sempre vai empurrando com a barriga. Mas aí me deu na veneta de aceitar logo, porque se não começar, né? Não vai sair nunca.
Então, como a Camila já fez aí a introdução, eu sou estudante do curso de Medicina Tradicional Chinesa. Eu estou morando no Chile atualmente. Aqui o curso tem uma duração de 4 anos. E eu estou fazendo... Tem 4 meses. Então, gente, se eu gaguejar em alguma coisa, eu vou pedir a quinta emenda dos estudantes, de proteção aos estudantes, que é todo estudante tem direito de gaguejar, entendeu? Gente, todo mundo tem direito de gaguejar, todo mundo tem direito de errar, todo mundo tem direito de tudo. Assim, eu acho que é muito bom quando a gente compartilha aquilo que a gente está aprendendo, né? Quando a gente compartilha, a gente tem a oportunidade de aprender mais, né? Sim. De ver as outras opiniões, de ajudar as pessoas. Porque eu falei isso para Clarice. Falei, Clarice, tipo, 90% das pessoas, 98%, não tem esse conhecimento que ela está tendo a oportunidade de ter, né? Eu, particularmente, quando ela começou a fazer essa formação, eu tinha uma visão de acupuntura. Eu achava que era um curso, mas eu não achava que era uma faculdade, né? Um negócio muito... Claro, nunca imaginei que não fosse sério, né? Sempre imaginei que fosse sério, mas eu imaginei que fosse um curso assim... Pelo pouco que eu li aí do Brasil, é um curso mais voltado como uma pós-graduação, uma especialização. Eu não sei se tem muita diferenciação daqui, não. Eu estou cursando aqui a Escola Internacional e eu já vi que ela tem em outros lugares do mundo. Eu não sei se é o mesmo nicho que tem aí no Brasil, entendeu? Por ser menos tempo do que aqui. Mas a gente não se forma como acupunturista. A acupuntura é como se fosse um dos braços da medicina chinesa. Eu vou ver outras coisas também além da acupuntura. E hoje eu estava até dando uma pesquisada para poder falar melhor para vocês, mas dentro da medicina chinesa também tem a fitoterapia, tem a dietoterapia, né? Tem a atividade física, que é uma coisa que eu também vou aprender, que eles chamam de Qigong, ou alguma coisa assim. Porque eu não sei falar ainda as coisas em chinês direito. Mas tem também a parte do Tai Chi Chuan, que também é ensinado. E também a meditação. Então, Que trabalha vários pontos, né? Isso. O que eu tô vendo dentro da medicina chinesa é que eles trabalham o holismo, né? Eles trabalham o holismo. Por isso que é tão bom, né? Uma das coisas que eu quero que você fale, né? As primeiras coisas a respeito disso, né, de trabalhar essa questão holística e que eles não trabalham, né, a doença, eles trabalham a saúde, né? E isso, assim, eu acho, assim, fantástico, porque a gente só fala em doença aqui, né? A gente fala doença, você vai ficar doente, cuidado que você vai adoecer. Mas ninguém fala, olha, vamos cuidar dessa saúde para você não adoecer, né? Eles trabalham muito com a prevenção, né? Como você estava falando aí na sua introdução, a doença, na verdade, para eles tem 3 evoluções, né? A evolução energética, o desequilíbrio funcional, que aí você terá alguns sintomas, né? Mas não propriamente dito será a doença orgânica instalada. Então, não deixa de ser uma tríade, né? A fase final de uma doença mesmo seria a parte orgânica. Já instalou e aí sim seria o ideal procurar a medicina ocidental. Entendeu? Quando já não tem mais jeito lá. Não, vai ter jeito tomando os medicamentos. Mas aí vai ser uma coisa mais em conjunto, né? Sim, porque aí densifica, né? Densificou, formou, e aí vão ter algumas coisas que fazendo só a acupuntura não vai ter jeito. Entendeu? Tem que ser uma parceria dos dois lados. Aí vai ter que ir junto com a medicina ocidental mesmo. Bom, então vamos começar falando sobre os 3 tesouros, né? Que eles chamam de os 3 tesouros, ou mais conhecido como Sambao. Que, na verdade, a medicina chinesa, ela se baseia muito na filosofia taoísta, na confucionista e na budista. Então, o que está me encantando assim mais é que
eles contam sempre uma historinha. E eu sou a rainha das historinhas. Para poder estudar, assim, fica muito mais fácil. Então, eu fiz uma postagem, para quem não segue ainda, né, no nosso Instagram também lá dos Las Quânticas, que é mais voltado para o que a gente fica estudando atualmente, explicando sobre esses 3 tesouros, né? E então eles dizem assim que antes da Terra ser os bens tangíveis, né, aparecerem, existia um céu e uma terra muito pura. E esse céu seria o nosso lado Yang e a terra seria o nosso lado Yin. Quando tudo entrou em materialização, densificou, eles resolveram criar o homem, né? O Qi seria o Chen, o Qi e o Ting. São os 3 tesouros. Então, assim, para a natureza, o céu tem 3 tesouros, que são as estrelas, o sol e a lua. O homem fica no meio disso tudo, entre o céu e a terra. Então, no homem também existem 3 tesouros, né? Eu peguei até uma fotinho para vocês verem aqui. Eu não sei se vai estar focando. Onde que fica isso, tá vendo? O Shen, o Ti, é porque escreve Ki, mas fala Ti. E o Xing, né? Então, na Terra tem 3 tesouros também, que seria a água, o fogo e o vento. E no homem tem 3 tesouros também, que seria o Shen, o Ti e o Xing. E, propositalmente, você vê, o Shen, que remete ao céu, fica na nossa parte de cima. O Ti, que seria a energia e que remete ao homem mesmo, a criação do homem, fica no meio do nosso corpo. E o Xing, que seria a terra, fica na base do corpo da gente. Então, o Shen e o Xing, eles se juntaram e criaram essa energia, entendeu? O Shen também nos remete ao espírito, você vê que fica em cima da cabeça, por ser uma ligação com o céu. Então, seria a nossa ligação com o nosso lado espiritual. O Xing fica embaixo, porque é a nossa ligação com o nosso lado mais animal, com o nosso lado da terra, com o nosso lado de ação, com o nosso lado de semear alguma coisa, de plantar, de nutrir. E o Ti é esse meio, é quem faz o intermédio entre céu e terra. Então, dentro dessa filosofia, foi criado o homem para poder retomar o equilíbrio entre céu e terra. Tá? E daí também a gente tira o yin e o yang no meio disso tudo, né? Porque no meio disso tudo. O yin, você vê, ele remete, né, ao lado nutritivo, à noite, o acolhimento, a mãe, né? E tudo isso remete ao céu, ao inverno. E o yang já é o contrário. É a terra que dá os frutos, é o calor, né? É o dia, é o sol. Então, dentro disso... Terra é yang e o céu é yin. Isso. Não. Não. Contrário. Contrário. Gente, todo... Porque no começo você tinha falado que a terra é yin, né? Por causa dessa nutrição, tal. Isso. Então, dentro dessa observação, a medicina chinesa, ela surgiu mais ou menos há 3.000 anos atrás, antes de Cristo. Então, você juntando agora com esses 2.000 que a gente já tem, 5.000 anos, e teve um mocinho lá chamado o Imperador Amarelo, que ele era o cara, que foi o cara que observou tudo isso, e o livro dele é usado até hoje. Ele foi uma pessoa que observou demais isso, esse comportamento dos humanos holisticamente, e ele foi
dentro das dinastias. Ele foi desenvolvendo essa observação e aí, com o passar dos anos, ele foi colocando mais coisas nesse livro. Então, é a Bíblia da medicina tradicional chinesa, é esse clássico do imperador amarelo. E aí que entra não só o yin e o yang, como também os 5 elementos. Então, vocês viram que os 3 tesouros, eles são... o quê? Gente, é muito legal. Vocês não têm noção, tanto que é show. É muito legal mesmo. Eu fico empolgadíssima estudando. Nossa, então, vocês porque a viram gente acha que o problema está em um lugar, né? Não. A gente acha que tá doendo o dedão, que é o dedão. Às vezes não é o dedão. Às vezes você tem que tratar lá na garganta para melhorar o dedão. Verdade. E o dedão é esse, tá? Eu sei. Muito, muito. E aí, então, ele começou a observar também os fenômenos da natureza e entender que nós, né, o que acontece no macrocosmo acontece também no microcosmo, né? O que acontece com a gente também acontecia umas similaridades assim com a natureza, né? E aí ele observou o que é chamado de 5 elementos. Ele criou problemas técnicos. Volta aqui. Gente, falar nisso também, Camila tem problema aí com os cachorros e eu tenho crianças, tá? Então, se acontecer... Cada um desafios, não é mesmo? Então, tranquilo. Como são muitos nomes para eu ficar falando, né? Vamos embora aqui. Não sei se vai estar focando. Mas dá pra gente ver. Tá dando para ver? Dá. Os 5 elementos? Fogo, terra, madeira, metal e água. Juntos somos o Capitão Planeta. Gente, tipo eu só lembro desse desenho estudando. Mas então, os 5 elementos ou 5 movimentos, eles estão ligados aos nossos órgãos e vísceras, né? E eles também estão divididos entre Yin e Yang. E aí, é muito interessante porque você começa a se observar quando vai estudando, né, sobre os 5 elementos. Gente, tem até bastante conteúdo disponível na internet sobre isso, porque não só a medicina chinesa utiliza os 5 elementos, né? Eu acho que, Camila, não sei se já viu alguma coisa no tarô, porque tem notas musicais envolvidas, tem signos também, é porque eu não me aprofundei, gente. Não chegou nessa parte. Mas ali a gente já consegue perceber algumas coisas. Então, por exemplo, tem uma certa diferença porque tem algumas nomenclaturas, por exemplo. Às vezes não é metal, né? Os elementos, né? São diferentes, porque tem uns que trabalham com éter. É diferente. Então, assim, é legal, igual você tá estudando isso, né? Até a Mirtz comentou ali antes que aqui é 1 ano e meio. Então, tá. Gente, eu não tô vendo os comentários. Né? Não, Aí eu tô vendo pra te passar. Depois a gente olha. Então, aí, olha só que legal que é aqui. Por exemplo, o elemento fogo, ele rege o coração e o intestino delgado. E aí, o elemento madeira, né? Ele vai... o elemento madeira, o fígado e a vesícula. O elemento água rege os rins e a bexiga. O metal, o pulmão. A terra, o estômago, o baço. E se vocês forem percebendo, tem um círculo, né? Um acaba nutrindo o outro. Então, é o que eles chamam que é uma relação de mãe e filho, né? A madeira, por exemplo, é mãe do fogo, né? Que é mãe da terra, mas é filho da madeira, e assim sucessivamente. E eles também têm uma relação de controle. Por exemplo, a água controla o fogo, a madeira controla a terra, tem toda uma historinha bem legal por trás, entendeu? Então, quando esses elementos eles estão em equilíbrio, o ideal é todo mundo estar em equilíbrio para a gente ter uma saúde boa, né?
Porque se você te desestabilizar um ali, vai é Vai uma afetar cadeia, o né? outro, vai afetar o outro. Então, eles também estão ligados às nossas emoções. Então, o legal da medicina chinesa é porque você estuda não só o comportamento e a fisiologia do órgão. Eles associam isso também às nossas emoções, porque lembra como eu falei, primeiro existe uma evolução energética para depois ter um equilíbrio, né, um desequilíbrio funcional para aí então ter um desequilíbrio orgânico. Então, assim, eu mesma estava passando por um problema, eu fiz diversos exames, eu estava com muita queimação no meu estômago. E vou falar um caso real, tá, Fatos gente? reais. Casos reais, nós temos. Casos reais. E Temos. aí, assim, mudei a minha dieta, mas com muita queimação. Eu não sou uma pessoa de ficar doente. E tive há muito assim, com muita relutância, tive que procurar um médico no meio dessa pandemia, né? Porque realmente não estava aguentando, assim, o incômodo estava muito grande. E já fiz, assim, uma série de exames e não está dando nada. Graças ao Cosmo Celeste. A única coisa, assim, que deu alterada agora foi minha vitamina D, que tá baixa, mas a gente tá passando por um período aqui no Chile de inverno, né? Não tem feito muito sol, então dentro da normalidade, mas mesmo assim o médico pediu para eu tomar um pouco de vitamina D. E sol, Mas na estava medida doendo o estômago, né? o E estômago da onde doendo. que veio essa dor no estômago? Era do Aí, o que estômago? aconteceu? Numa das aulas, eu, estudando sobre os 5 elementos, eu resolvi levar o meu caso para a professora. E ela pediu para eu relatar algumas coisas que eu estava sentindo e pediu para analisar a minha língua. E ela foi certeira falando, olha, você começou com um problema no fígado e agora isso está afetando. Começou com um problema no fígado, elemento madeira, e isso está afetando agora o seu elemento terra. Então, assim, o fígado está aqui. E ele é quem controla o elemento terra, que é o estômago e o baço. Então, assim, e depois fez todo sentido, eu comecei a correlacionar os sintomas com as características de cada elemento. E o que o elemento madeira fala, emocionalmente falando? Ele fala sobre as nossas frustrações, ele fala muito sobre a nossa irritabilidade. Eu estava muito estressada, retendo muita raiva por conta dessa pandemia, né? Estressada porque eu tô com as crianças em casa há muito tempo, né? E sem poder sair, sem poder ter uma vida normal. Eu me propus a fazer o curso, não estava nos meus planos ficar com as crianças em casa durante esse período, né? Tendo que ter aula online. Então, assim, eu fui desestabilizando energeticamente esse órgão, né? E com o passar dos meses, eu tive enxaqueca. Eu nunca Aí, tive enxaqueca. enxaqueca foi uma coisa que perguntaram, né? Então, eu Como você nunca tive enxaqueca, gente. Eu não sabia, mas a enxaqueca também, né? Uma das causas da enxaqueca é o fígado. Porque o meridiano, que são os vasos energéticos, né, que ligam os órgãos em determinados pontos, o meridiano do fígado, ele termina bem aqui, no topo da nossa cabeça, bem aqui no chão. Então, isso vai, aquele acúmulo energético vai criando aquela pressão aqui em cima, né? E aí, isso vai trazendo essas séries de sintomas. E o que é mais fácil pra gente? É mais fácil a gente pegar um remedinho e tomar, né? Então, assim, eu comprei o remédio de enxaqueca, mas depois que eu comecei a estudar, eu não tive... Eu estou um pouco relutante para tomar alguns remédios. Eu tenho que estar morrendo muito para tomar. Então, essa questão do remédio é porque ela virou um hábito de primeira, né? É o nosso primeiro Impulso. impulso, boa. O nosso primeiro impulso é ir lá e tomar o remédio, né? E a gente não quer consertar a coisa, né? Porque aí depois dá a enxaqueca de novo. E na verdade você tá sentindo aquilo, mas, né?
olhar para Então, trás, né? Ver o então, que será que está acontecendo. A gente perdeu essa curiosidade, a gente só quer resolver. Toma tal remédio que passa. Né? Não que você não possa tomar o remédio, que claro, você não gente, se tiver vá uma tomar o dor remédio. insuportável, por Você fez um combustível tratamento com um médico, né, daqui, normal, né? Um médico normal, um ocidental. médico ocidental, né? Você fez, tomou os remédios e tudo, fez exames, né? Porque assim você descobriu que sua vitamina D estava baixa. Mas você também investigou, Sim, você também usou isso a seu favor. sim. Então tem que trabalhar em conjunto. As duas medicinas, porque nós somos seres únicos, né? Então, eu acho que colocar todo mundo numa caixinha, né? Para poder falar, não porque os sintomas são semelhantes. Os sintomas são semelhantes, mas as causas não são. Entendeu? Você pode estar com uma enxaqueca também, eu também, mas o porquê que você tá? Eu tô estressada, mas você pode estar guardando raiva há muito tempo. Então, assim, a gente vai tratar de forma diferente, entendeu? Uhum. Vai trabalhar em cima daquela raiva que está lá acumulada há muito tempo, entendeu? Porque lá em 1980 eu guardei aquilo bem típico de canceriana. Bem Entendeu? típico. E aí? Outra coisa que eu queria muito, né? Quero muito que você fala, porque a gente está falando a respeito dessas emoções, né, que a gente tem e que acabam reverberando no físico. A gente ainda vai falar mais sobre elas. Mais um tema que eu quero muito que você fale é a respeito e a nossa interação com o ambiente, né? Porque a gente manifesta essas questões energéticas, emocionais e acabam sedimentando como dores físicas, mas e a nossa interação com o ambiente, ela é capaz assim de nos adoecer também? A gente pode absorver coisas claro que é. Por exemplo, o elemento água que rege aqui os rins e a bexiga, a emoção que rege ela negativa é o medo. Então, o que acontece? Olha só que interessante no momento atual que nós estamos passando, né? Sem citar nomes do que está acontecendo. Sem citar nomes, por favor. Mas o que acontece? Hoje em dia nós estamos muito apreensivos, né? Com medo. E é exatamente esse tipo de emoção que rege o elemento água, que está ligado aos rins e à bexiga, né? Só que esse elemento água, ele é filho de quem? Ele é filho do metal, que é o pulmão e o intestino grosso. Então, a tendência é quanto mais tempo a gente fica nesse setor aqui, energético do medo na água, é esse filho se voltar contra a mãe. Entendeu? O medo e o metal, ele é a emoção que rege, ele é a tristeza. Então, você fica aqui reverberando nessa energia do medo, você fica super suscetível a desequilibrar esse elemento. E o que acontece? O pulmão, gente, lembra que eu falei com vocês dos 3 tesouros? Desses 3 aqui, do Chen, do Qi e do Xing. Então, esse aqui rege o espírito, esse aqui é a energia, né? E esse aqui é a vitalidade. O pulmão, aqui o elemento metal, ele é o primeiro órgão, ele é quem protege esse Qi, porque a gente precisa da energia para poder deixar o nosso corpo funcionando, né? Sem energia a gente não é ninguém. Então, e lembre-se que o Qi também é representado como o homem, como o ser humano, né? Ele que faz esse meio campo entre o céu e a terra. Então, o que acontece? O elemento metal, o pulmão, ele que é o primeiro a ser afetado quando acontece um desequilíbrio. O Qi é afetado. Só que não é um desequilíbrio assim que vai causar uma dor na gente, entendeu? Não é uma coisa muito sutil. Então, qualquer coisa vai fazer estancar essa energia que reverbera por todo o nosso corpo. Então, para vocês terem essa noção, né? No momento que a gente está passando agora, fica assim, nessa parte do medo,
aqui no elemento água, esse filho aqui vai voltar contra a mãe, né? Ele não vai seguir o fluxo, né? E aí você pode ter o pulmão também, o elemento, não só o pulmão, não, o elemento metal, é ele que controla os nossos poros, né? Nos protege daquele ventinho frio, né? Daquela dorzinha de garganta. Você entra num lugar muito gelado, tá morando assim, num lugar muito frio, igual a mim. É a força desse Ti, é a força desse elemento metal que vai fazer com que a gente não seja afetado por esses fatores externos. Vai ser ele que vai segurar a barra. Você não fica resfriado por qualquer coisa, que você não fica alérgico, que você não fica sendo, né, sempre bombardeado por aquelas coisas. Então, quando eu fico com muito medo, né, eu fico mais suscetível a tudo que é externo, assim, para né, invasores, né? Sim, assim, invasores externos, sim. Você fica com muito medo, você desequilibra isso. Essa primeira camada de proteção, entendeu? Porque aí o pulmão seria tipo, aquele choque, né? Como também, mas isso não necessariamente seria voltado só para o frio, por exemplo, né? Um resfriado. Você também, por exemplo, ficando na praia, fritando igual um camarão no sol, aí vai para o Rio, aí para Bahia, e pega uma insolação. Pega uma insolação. Isso também desequilibra o seu corpo. Aí seriam sintomas de verão, tipo diarreia. Entendeu? Ah, entendi. Isso. Então, assim, você, na verdade, isso também está ligado ao elemento terra, que mexe no baço e no estômago. Então, seria uma grande produção, assim, de umidade dentro de você, né? E aí, a tendência é você ter diarreia. E aí, o que... Gente, é lindo, porque, assim, uma coisa leva a outra. Por que a gente, quando tá de dieta, inventa de ficar comendo salada crua? E aí dá um piriri do nada. Você sem entender. Porque tem um amiguinho aqui chamado Baço, que ele não gosta, assim, ele trabalha com a umidade, mas ele não gosta muito, entendeu? De ficar com ela ali estancadinha. Então, o que acontece? Quando a gente come alimento muito cru, né? Acaba que a gente tem essa tendência a eliminar essa umidade em excesso através das fezes, né? E quem que o elemento terra é mãe? O elemento metal também, que faz o Ti. Então, a gente também tem que ver a forma como a gente se alimenta, porque isso também pode desequilibrar aqui o pulmão. Tudo é integrado, né? A Cris perguntou ali se cairia a imunidade. Sim, essa imunidade. Principalmente se você não tiver... Isso junto a alguns fatores, né? Porque... Assim, tipo, o medo, acho que é isso que ela quis perguntar, né? O medo que a gente tá falando que afeta essa questão do metal, abaixa a imunidade. Sim, porque você fica suscetível a fatores patógenos externos a te atacarem. Porque, gente, se vocês forem parar para pensar, a gente já vive no meio de muitos vírus e bactérias. O que está segurando a nossa onda é a nossa energia, é o nosso Xing aqui, que eu expliquei para vocês, tá vendo? O Xing, porque a gente já vem também com um Xing ancestral, que eles chamam. O Xing ancestral, que seria o quê? Seria a nossa genética. Nossos pais mandam pra gente os fatores genéticos. Se a gente vai ter algum problema de vista, né? O que tipo, hereditário, que vem de geração em geração. Só que a gente também tem como alimentar esse Xing. A gente vem com um limite dele, vem com um histórico dele, que é... Me fugiu a palavra agora. Que ele é transferido dos nossos pais pra gente, né? Então, por exemplo, cor de olhos, altura, né? Tendência a ter algumas doenças. Mas Bruce Lipton já contou pra gente que a gente não é refém dos nossos genes. Não é obrigada a nada. Não, a gente é obrigado a nascer com a cor de olho, né? Eu tenho 1,55 m, mas as outras coisas
não precisamos ter que aceitar. Desenvolver, né, determinadas doenças. Não é. Não é necessário. Desculpa. Não é porque minha mãe teve que eu vou ter também. Entendeu? Isso é muito uma importante. predisposição, mas isso não é carta marcada, né? Então, o que acontece? É uma boa alimentação, né? Que vai fazer os nossos órgãos retirar os nutrientes e a água necessária para poder manter esses 5 elementos em equilíbrio, né? É imprescindível, porque tudo começa aqui, ó, pela boca também. Não só a água, como os alimentos. Então, assim, se vocês prestarem atenção, a terra, por ser mãe do metal, ela também conta bastante no desequilíbrio, entendeu? Dessa pessoa aqui, que é quem protege o nosso Ti. É o mais suscetível a ficar em desequilíbrio. Então, você tendo medo e você comendo um monte de besteira, se alimentando mal, você vai gastando o seu Xing. E esse é aquele que não repõe. Esse é aquele que não repõe o Xing. O Xing não repõe, gente. Já fala isso. O ancestral. Gastou, já era o estresse. É aquele relógio da vida lá, ó. Você tá enchendo a cara, chorando aí, as pitangas, entendeu? Se afogando na tristeza. Se afogando na tristeza, você vai acabar com o seu elemento metal, comendo besteira. Essa questão, né, que popularizou muito do pense positivo e tudo mais, claro que de uma forma vazia não resolve nada, porque você ficar lá se forçando a pensar positivo, mas olhar em volta, sua vida tá, né, uma coisa de louco, né, horrível, não funciona em nada. Mas a questão do ficar remoendo as tristezas, mágoas, coitado de mim, que sou um sofredor, que tal. Então, isso que eu acho que é importante, né, a gente perceber que quando a gente tá naquela onda de tristeza, não é que você não vai ficar triste, você fica, mas você vai ficar um mês triste, vai ficar uma semana triste. Você tem que ter força de vontade. Você tem que ter força de vontade de querer sair disso. E você sabe quem que nos dá essa... Você sabe quem que nos dá essa força pela vida, essa vontade de viver? É o elemento água, que é quem justamente causa o medo também. Então, assim, você pode... Nossa, imaginei que era o fogo. Errado. Não, o elemento água que faz a gente, você vê a força da vida, sabe? Você olha para uma pessoa e você vê que o elemento água tá ali dizendo para você, olha, se você a força de vontade de enfrentar, de viver, o desejo de viver é ele. E se você não tem desejo de viver, você vai ter o quê? Você vai ter medo, entendeu? Você vai ter receio. Você vai ter crise de pânico. E isso tudo vai desestabilizar tudo, né? Então, nossa, ó, nota 1000. Mas o único... que lá, olha, eu tô deixando aqui de lado um elemento muito importante. E só a emoção dele é capaz de equilibrar todos os outros. Não é à toa que ele tá em cima. Que rufem os tambores. É o fogo. É ele que rege a alegria. E é ele que manda no coração e no intestino delgado. Então, só a emoção que esse elemento aqui tem é capaz de neutralizar todas as outras ruins, entendeu? Dos outros. Não esquecendo de dizer que todos eles teriam elementos, emoções ruins também, né? O que seria um elemento, uma emoção ruim para o coração? A euforia. Entendeu? Você fica tão agitado, tão eufórico, que seu yang sobe, você fica lá com a cara vermelha, você fica assim. Passa, né? Passa. Não é o entusiasmo, né? Porque esses dias eu tava falando, entusiasmo é estar cheio de Deus. Sabia? Tão bonito. Ai, que lindo. É lindo. E qual seria a emoção, assim, que faz mal para o nosso... Não só a alimentação, né? O nosso baço, nosso estômago.
são os nossos pensamentos em excesso, né? Que eles chamam aqui de sobrepensamentos, né? Você ficar ruminando uma coisa. Você lembra, o estômago, ele está relacionado à nossa capacidade de engolir, de digerir a comida. E os pensamentos também são suscetíveis a isso, né? A uma digestão. Então, quanto mais você ficar engolindo, por que a gente tem aquela dor de garganta, né? Quando engole aquele perguntaram a sapo. respeito de dor de garganta, ó, tem 15 minutos. Perguntaram a respeito da dor de garganta, tá? E teve um elogio tão bonito Dor de aqui da garganta é Cris. porque você não tá falando o que você quer, você não tá digerindo os pensamentos, né? Você tá guardando alguma coisa aí e isso tá embolando. Quem é reikiano aí sabe, né? É um E laríngeo o laríngeo, mas ele também tá ligado. Então, até falando um pouquinho do reiki, às vezes a gente tá com o laríngeo bloqueado porque o nosso plexo solar, né? Nosso baço, nosso estômago, tá aqui cheio de pensamentos e sobrecarregando tudo aquilo. Isso também vai refletir na garganta, né? É um canal só. E aí, o que acontece? Quando você fica lá ruminando, né, muita coisa, engolindo muita coisa, sem digerir, entalando muita coisa dentro de você, isso vai afetar seu coração, né? Então, assim, mais uma Vamos vez. engolir sapos. Mais Norma uma falou vez. assim que engolir sapos não faz bem. Não faz. Não faz. Não. Ficar com um brejo, né, mãe? Dentro da barriga não faz bem. Tá toda orgulhosa, Aí dá até aquele negócio, como é que, gente? O nome? Ai, burburinhos, burbur. Tem um nomezinho que dá, que é aqueles barulhos que a barriga faz. Ah, aqueles... Tem. É isso. Todo mundo sabe. É o Todo mundo brejo. tem. É o brejo. Deixa eu te falar aqui, ó. A Mirtz falou assim que o cone hindu a gente usa para equilibrar, né, os elementos e a energia. Cone hindu. Eu não, A eu Mirtz, li ela, alguma assim, coisa, mas... 1000 técnicas. Depois, Mitz, a gente conversa. Então, que eu quero Depois a saber gente o que conversa, Mirtz, ó, você contar para nós mais. Então, gente, olha só. Vamos pensar aqui. Sobre pensamentos, né? Aquela coisa assim, ruminando na nossa cabeça. Lembra do elemento Do terra, laringe que baço maltrata o estômago, coração. isso. Ele é filho do fogo. E quem tá aqui é o nosso coração. É o nosso Shen, é o nosso céu. É a nossa ligação, né? Com a nossa mente, com o nosso lado espiritual, com a nossa consciência. Então, se o filho está se voltando contra a mãe, à medida que você não está digerindo aqueles pensamentos, você está com aqueles pensamentos obsessivos todo dia, pensando naquela briga que você teve, né? Você acaba desequilibrando o elemento fogo. Aí o que acontece? Você não dorme à noite, porque você faz o yang da sua cabeça, ó, subir. O fogo tem tendência de quê? De subir, né? De crescer. Então você fica mais assim, né? Você fica mais acordado, você vai acordar à noite por conta disso. Então você fica perturbando o seu espírito, gente. A sua mente, tá vendo? Por não digerir as coisas direito. Outra pergunta que fizeram aqui também, ó. Muita gente parabenizando a live, gostando, falando que Ai, que tá bom, linda, gente. Olha, né? que Um bom que eu assunto tô sério, tô de na uma forma gagueira. leve. E a Clarice, ela tem esse dom aí de ensinar a gente a contar, né? De mostrar com humor, que é o que faz, assim, dela ser o que ela é, né? Toda especial. O Eduardo lá, para mim, a melhor maneira de voltar ao equilíbrio é fazer um reiki com muita calma. Ai, muito bom. Ou então A você Mitz pode falou que rezar, é fofo. né? Sempre viu ele também, ótimo. Ó, não adianta ficar rezando, não. Você fica assim, Jesus, tira isso da minha cabeça. Mas não tem, gente. É você que tem que tomar uma atitude. Jesus está lá quieto na dele. Essa parte do tomar uma atitude é muito importante, viu? Às vezes a gente acha.
meditar, rezar é bom, né? Você quer ter seu momento de conexão espiritual, tenha, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, não espere, né? Apenas isso, não é mesmo? Fala um pouquinho só, então, porque falta 10 minutos, gente, pra ficar assim, ó. Fala um pouquinho da questão da espinha na mulher adulta. Eu não tenho, sabe, Sofia? Eu sempre aqui. Mas fala um pouquinho, que é um tema que o pessoal quer saber. Então, gente, espinha podem ser várias coisas. A gente, quando começa a estudar aqui a medicina chinesa, a gente aprende a tentar ouvir o máximo de informação possível. Se tá brigada com a vizinha, entendeu? Como é que tá as noites de sono. Então, assim, a espinha pode ter várias causas, desde estresse, entendeu? Até uma alimentação errada, até uma questão também genética, hormonal, né? Teria que avaliar o caso isoladamente, né? Para poder ver quais são as outras coisas. Porque, não dando um exemplo de espinha, mas dando um exemplo meu, como eu falei anteriormente, para quem chegou atrasado. Eu estava tendo um problema de estômago, uma queimação do estômago, mas é proveniente do fígado. Muita gente fala, por exemplo, de aqueles apitos no ouvido, né? E a gente acha que aquilo ali é do ouvido. Aquilo ali é um sintoma dos rins, falta de água, entendeu? Então, a gente sempre associa, é meu ouvido está apitando, eu tô ouvindo uns barulhos, são os mestres estacionados. É o ET tentando fazer contato comigo, não, o vizinho que tá com som muito alto. Gente, bebe mais água, entendeu? Bebe mais água. Então, assim, espinha pode ser... O que você pode fazer agora, como teste também? Evitar a alimentação muito quente. Porque... Sério? Comida muito quente, porque espinha é uma inflamação, né? É uma inflamação, então, assim, o que traz inflamação dentro do nosso corpo? É a umidade. E quem trabalha a umidade é o baço e o estômago. E o baço não gosta. Ele tem que fazer o trabalho ali da umidade, mas se a umidade estancar, né, isso vai virar o que eles chamam de flema. E aí, flema estancada pode causar várias coisas, desde dermatite, espinha, aquele catarrinho quando a gente está... Então, esse é excesso de umidade. Mas quando você fala comida muito quente, você quer falar assim de temperatura mesmo? Ou, De tipo, temperatura. Pimenta? Meu coração não vai aguentar. Temperatura, pode também pimenta, dar uma controlada, assim, em alimentos que vão fazer o calor do seu corpo aumentar também, né? Qual comida aí que faz o calor do corpo aumentar, gente? Assim, eu tô com pimenta, comida baiana. Legal, sopa, caldo. Olha. Então, e eu gosto de tudo quente. Pra mim, assim, se é quente, eu quero quente. Sabe? Subir, né? Chocolate, acho que não, né? Acho que não. Então, aí tem que avaliar caso por caso. Entendeu? Gente, eu volto com esse assunto, né? São só 4 meses, né, gente? Então, nossa, mas assim, maravilhoso, maravilhoso. Quero muito te agradecer por você ter, né, aceitado esse convite que já vem, ó, ainda bem que você falou. Muito tempo, porque é um tema assim, nossa, a gente se conhecer o nosso corpo, nossa, ajuda muito a gente dentro do autoconhecimento. Gengibre, aí, ó, assim, Mitch tá falando gengibre. É isso gengibre, mesmo. a pimenta, vixe, minha paixão. Então, dependendo daquilo que você quer trabalhar, você mexe a sua alimentação, você prioriza trabalhar determinados órgãos, né? Canela também, lembrei agora, né? Então, e aí aqui para finalizar, dentro desses 5 elementos, existem as características das pessoas também. Tem aquela pessoa que vai ser uma pessoa mais do elemento água, entendeu? Aquela pessoa que gosta
de analisar mais as coisas, de ser mais introspectiva. A pessoa, por exemplo, do elemento fogo é aquela pessoa mais extrovertida, que gosta, assim, de chamar atenção, entendeu? Então, assim, cada elemento, isso aí tem que avaliar pessoa por pessoa, né? Quando tem a acne, para poder ver que tipo de elemento predomina mais naquela pessoa, entendeu? Para poder avaliar holisticamente. Holisticamente. Para tudo, né? Pelo que a gente entendeu aí que se apresentou, a medicina chinesa, ela é a medicina da pessoa, né? Ela não é um negócio assim, então, se aparecer com isso, é isso. E tem uma lista, né? Porque a gente tem uma lista Não. aqui no Somos Ocidente seres únicos. A de gente sintomas e doenças, né? Doenças. Eu vejo isso várias vezes durante as aulas, porque tem alguns alunos que eles querem um passo a passo de determinadas coisas. E a minha professora, ela enfatiza bastante, falando, gente, não tem passo a passo. Cada paciente é um paciente. Se eles vierem 3 vezes na semana, 3 vezes vocês vão ter que fazer a anamnese, porque um dia a pessoa pode estar triste, no outro ela pode estar um pouquinho melhor. Então aí tudo vai mudar, entendeu? E aí você tem que fazer aquela série de perguntas e tal. Tem toda série de perguntas, de tudo. Às vezes, e assim, eu tô doida já para chegar nessa parte, né, gente? De colocar as agulhinhas. Porque ela me contou até um caso de uma paciente que ela sofria de bastante dores. E aí ela mexeu lá num ponto e que ela chegou em casa e ela tinha essas dores, né, referentes ao elemento metal, porque ela não tinha chorado a perda de um ente querido dela, né? Da avó. E aí, depois que ela desabafou e ela colocou lá a agulha no ponto do elemento metal, disse que ela chorou uma noite inteira. E aí, já na segunda sessão, ela já não estava mais sentindo dor. Que show! Nossa, maravilhoso. É apaixonante. É apaixonante. Ai, estou muito feliz, muito, muito feliz, Também muito tô, agradecida. gente. Temos 3 minutos para encerrar. Tá? Quero agradecer, não consegui ler, quer dizer, só agora no final não consegui ler. Comentário de só ninguém, tem muita gente. hashtag, Senão eu ia queremos ficar mais live nervosa 2. do que eu já estava. Lindo. Entendeu? Mas obrigado pela presença de todo mundo. Minha primeira live, apoiada não só pela Camila, como pela Constituição do Estudante, que a gente tem o direito de gaguejar quando é nervoso. Essa foi perfeita, linda. Não sei. Mas a gente vai trazer, sim. Eu acho que é um tema que ajuda muito, que esclarece muito, que faz as pessoas olharem de uma forma diferente. Olha, o seu corpo, você tá sentindo aquele sintoma, não é à toa, sabe? Não é tipo, mete um remédio e pronto, acabou. Não. E também não é não tome o remédio. Não é. Tome, mas né? Olha, busque saber, vá ao médico, busque compreender nosso mais, corpo não fique só numa visão, nosso né? corpo avisa. Nosso corpo avisa, o nosso corpo, ele é um sistema muito muito complexo, né? Que nos envia mensagens. Ele nos conta as coisas. A gente só tem que parar para escutar, né? Precisa ter um tempinho, né? Para poder... mas aí já fica, poxa, isso daqui que eu tô sentindo, então algo está errado. Não chegar e ir lá na farmacinha, né? Como a gente cresceu habituado. E esse dia na farmácia, então, é triste, né? A gente vai, compra e toma e nossa. Camila, salva isso, senão você vai perder. Vou salvar. Beijos. Gente, obrigada. 1 minuto só para acabar. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E a Clarice volta, tá? Volta sim. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.